de que nós precisamos compreendermos qual a largura, a altura, a profundidade desta grandeza de Deus. Não sermos aqueles que, quando falarmos apenas o que já ouvimos. O que nós ouvimos é para nos conduzir a um estreito relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor, esse conhecimento, porque como citei no início, falado por Jeremias, através do Espírito de Deus, que aqueles que o buscam, Ele se manifesta, trazendo coisas novas e ocultas que não se conhece. Vocês querem um exemplo disso? Coisas fáceis as pessoas se dispõem, até se predispõem. Coisas fáceis, como por exemplo, subir um monte, fazer 21 dias de oração, e mais algumas coisas, são fáceis de fazer. Mas o que eu quero dizer é que estas coisas, elas simplesmente nos apresentam algo de uma pessoa que tem intimidade com Deus. Daniel, no caso dos 21 dias de oração, Daniel, no primeiro dia de oração, a oração foi respondida, o texto diz. Ela foi ouvida por Deus, Deus enviou um anjo. Mas houve uma interrupção no mundo espiritual, que se Daniel não estivesse conectado ao mundo espiritual, ele não tinha tido tempo para esperar mais 20 dias. Não tinha. Quando nós temos e agimos dentro do âmbito espiritual, nós temos paciência. Nós sempre estamos aptos a fazer algo que é exigido de nós, que na maioria das vezes está até além da nossa capacidade. Os que não são espirituais, até um favor eles veem como uma montanha que eles não podem subir. Deus, Ele nos chamou, não foi para fazermos sozinho. Deus, Ele nos ordena que façamos, mas não é façamos sozinho, é façamos com Ele. É isso, por isso que Ele quer mais de nós. Ah, irmão, não dá, eu chego do trabalho cansado, eu estou com uma dor de cabeça, está me acontecendo isso, não vou para o culto, não vou para o ensaio, não vou. Gente, é muita coisa que não dá para ir. Dá para ir no outro dia para o serviço. Deus, Ele quer fazer conosco, porque Jesus disse que sem Ele nada nós vamos poder fazer. Sem Ele nós não vamos conseguir os nossos alvos e os nossos propósitos. Não vamos. Aquilo que projetamos nele, com Ele nós vamos conseguir. Mas aquilo que projetamos e agimos fora dele, vamos nos frustrar, mesmo conseguindo, porque há uma fidelidade de Deus. O irmão está querendo o quê? Uma casa, um carro, digamos,
até mesmo, quem sabe, um casamento. Ah, mas eu tenho que ir atrás da mulher, eu tenho que ver o rapaz que me quer, porque está pedindo para Deus. E lógico, chega o tempo, vai casar. Seja com quem for. Já orou a primeira vez, apresentou para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu quero é aquele. Então, a vontade de Deus foi descartada. Conseguiu o carro, digamos, conseguiu a casa. E eu estou falando de uma coisa apenas, aquilo que você focou. Seja o casamento, seja a casa, seja o carro. Aí você consegue. Aí vai se frustrar. Porque você conseguiu apenas por um esforço inicial. Como foi sem ele? Quando você conseguiu, se sentiu cansado. E vai ter que suportar essa carga. Ou pelo contrário, passar vergonha. Então por isso é que deve se construir nele. Como disse o apóstolo, somos santificados em Cristo Jesus. Então, o pastor Antônio já falou aqui, uma certa feita, a respeito da frase onde o Senhor, próprio Deus, fala a respeito de Jó, um homem íntegro. Homem íntegro. Não é apenas um íntegro que paga suas contas em dias. Não é o íntegro que está todo dia na hora certa no serviço. Que não passa um centavo, mas também não deixa um centavo. Não é apenas isso, é integralidade, é integral, é em tudo. Em tudo, é no horário. No serviço, eu duvido que chegue atrasado. Mas no culto, não tem nada não, o pastor não pode nem brigar comigo, eu não sou empregado dele mesmo. Há integralidade nisso. Convoca-se para uma campanha de oração. Convoca-se para um mutirão. Convoca-se para uma série de coisas. Até mesmo, às vezes a regente convoca todo mundo para o ensaio do vocal. O pastor convoca todos os líderes, diáconos, presbítero, diaconisa, todos, para uma reunião. A gente só não adia a reunião porque a gente precisa externar algo para o bom andamento da obra de Deus. Mas vem um menor número. Isso não é integralidade. Homens espirituais, eles entendem e sabem discernir as coisas espirituais. Você não pode chegar atrasado no serviço, porque lá o patrão está dizendo, ele é crente. Esse é um funcionário bom que eu tenho. Não é um funcionário besta, não. É um bom que eu tenho. Entende? O sim dele é sim, o não é não. Integralidade. Mas às vezes o ímpio diz, não, você não vai para a igreja hoje. Porque quem manda em você sou eu. Você não vai participar disso, daquilo e daquilo outro. E às vezes a gente se submete com uma facilidade tão grande. E esquece que o Senhor, o nosso Senhor, Ele é Senhor de todos. Veja o que Paulo diz no versículo 2. Ele é Senhor deles
e nosso. Então, em nome de Jesus, entendamos a necessidade que temos de sermos espirituais. Não é de espiritualizar as coisas. Porque tem gente que acha mais fácil levar um vidrinho de água para casa porque foi consagrado por um pastor. Um cordãozinho, uma pulseirinha, porque foi consagrado pelo pastor. Você sabe o nome disso? É macumba. É macumba. Se você participa de uma igreja que se diz evangélica e fica mandando você levar amuletos para sua casa, sai de lá, porque é macumba. É Satanás em forma de anjo de luz. Ou você acha que a manifestação de Satanás, quando Paulo diz, ainda que diz que o Satanás ele é capaz de se manifestar como um anjo de luz, vocês acham que é aquele resplendor, aquela coisa que você vai ficar naureado com aquilo? São essas pequenas coisas. Ele é sorrateiro, ele é inteligente, ele sabe fazer tudo para nos captar para ele. E é necessário termos o Espírito de Deus para termos o discernimento. Na sequência deste capítulo, já no final, Paulo chega a dizer que esta pregação para muitos, e diga-se de passagem, os que se perdem, é loucura. Porque talvez foram pessoas que vieram à igreja não para ouvir isso. Porque o que ele está precisando mesmo é de uma liberação, é uma chave da casa, é uma chave do carro. É coisas assim. A pregação do Evangelho, ela só tem uma margem, que é a chamada cruz de Cristo. É salvação em Cristo Jesus. É salvação. Se estivermos fora destas colocações feitas pelo apóstolo Paulo, estamos perdidos. Porque ele mesmo disse que se nós esperarmos tão somente nesta vida, seríamos os maiores e piores miseráveis. Talvez o meu desemprego, talvez a minha falta de grana, para gerar em mim algo de grandeza. Porque talvez estivesse com dinheiro, estava fazendo besteira, estava desprezando os necessitados. Precisamos, mais do que nunca, tornarmos-nos espirituais. Hoje as coisas foram tudo mil maravilhas, Deus está comigo. Mas acontece um dia que tudo parece que deu errado. O celular não despertou, se levantou meio sonâmbulo, tropeçou, não acertou a porta no meio, bateu do lado, veio só pela metade, bateu o ombro na porta e já foi cambaleando para o banheiro. Chega lá, meu Deus do céu, aconteceu um monte de coisa. Perde o ônibus, chega lá, não é o dia bom do patrão, e aí vai encontrar um doido lá te humilhando, às vezes até, Deus não está comigo. Que é isso, gente? Que é isso? Quero pedir em nome de Jesus que nós façamos e atendamos o conselho de Jeremias, quando ele diz, Lamentação capítulo 3, se não me falha a memória, né, pastor Antônio, 40, 42, por ali assim, né?
Aí ele diz: examinemos os nossos caminhos e nos voltemos para Deus. Às vezes a gente examina o caminho da gente para julgar o caminhar do outro. Mas o outro às vezes está caminhando, cambaleando, mas é tentando acertar. E às vezes a gente julga analisa o nosso caminho e empurra o que está cambaleando. Como diz Ezequiel, é a ovelha gorda que come o pasto e pisoteia o outro. Paulo diz nesses versículos a seguir, ainda neste capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: o judeu procura, pede sinais, os gregos conhecimento. Às vezes a gente se perde nisso, estamos como um judeu. Ah não, como é lá na tua igreja? Ah não, tem um xerepeptk, então é um sinal, Deus está lá. Ou, como é que é lá, o pastor lá, o diploma do pastor, ele é bacharel em quê? Ele é isso e aquilo outro. Não, não é. Ah não, Deus não está lá. Sabe, Paulo diz assim: enquanto eles pedem sinais, judeu pede sinal, os gregos buscam sabedoria, nós estamos pregando a mensagem da cruz. Porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se for por conhecimento das coisas espirituais, Satanás tinha chance para se redimir. Mas não é. Porque Satanás, ele não apenas ouviu falar do céu, ele conhece o céu. Ele não ouviu falar de Deus, ele viu Deus, ele adorou Deus, serviu a Deus, ele sabe o gozo. É por isso que ele tenta impedir a igreja. É por isso. Mas ele não vai conseguir. Porque ao nosso redor está anjos poderosos e dentro de nós está o Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe. E nesta noite, se você quiser renovar